minha gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vou falar um pouquinho agora sobre a história do carvão. Vamos lá então. Todo mundo já está acostumado a usar energia elétrica. Lâmpadas, computadores e todos os aparelhos que consomem energia da rede elétrica. O que muita gente não sabe é de onde vem essa energia. Uma moradia americana gasta, em média, energia equivalente a 12 lâmpadas de 100 watts cada, ligadas 24 horas por dia. Uma dessas lâmpadas é alimentada por energias renováveis, 2 se alimentam por energia nuclear e 3 de gás natural e 6 são alimentadas por carvão. Mas agora vamos apenas nos concentrar nas 6 acesas com carvão. Esta representa a média de uma moradia americana. 4 moradores, 2 homens e 2 mulheres, e eles ainda estão utilizando as 6 lâmpadas de 100 watts movidas a carvão. Usinas a carvão produzem energia elétrica através da queima de combustível fóssil e usando calor para criar vapor. O vapor faz girar uma turbina que movimenta um gerador e cria energia elétrica para 6 lâmpadas de cada moradia de 4 pessoas. A queima do carvão libera gás do efeito estufa, o dióxido de carbono. Para acender as 6 lâmpadas de cada moradia, as usinas de carvão emitem o equivalente a um balão cheio de CO2 para cada casa, a cada 5 minutos. Veja como seria a cada segundo, ao invés de minutos. Queimar carvão também produz lixo tóxico. A quantidade de lixo produzido enche cerca de 2 vagões por minuto. Queimar carvão ainda é altamente tóxico e as pessoas que moram perto das usinas são imediatamente afetadas. Usinas de carvão são a causa de 1 em cada 10 mulheres que não podem ter filhos por terem níveis altos de mercúrio. Quando vemos os efeitos da queima de carvão durante 1 hora a cada segundo, os números começam a crescer. Cada casa ainda tem 6 lâmpadas de 100 watts, liberando 12 balões de CO2 a cada hora. O resíduo sólido, vindo de todas as usinas a carvão, enche 114 vagões por hora. Todos dentro de 5 milhas de uma usina de carvão são diretamente afetados pela poluição e lixos gerados. Cada casa tem 4 pessoas morando nela e elas ainda estão usando as 6 lâmpadas e emitindo 12 balões de CO2 para cada hora. Os Estados Unidos têm mais de 600 usinas a carvão produzindo eletricidade. Isso é mais de 600 vezes a quantidade de todas as pessoas que são diretamente afetadas pelos poluentes. Depois de somar toda a população dos Estados Unidos, cada moradia de 4 pessoas utilizando 6 lâmpadas de 100 watts movidas a carvão, teremos 19.360.000 balões e 2.740 vagões por dia. Enquanto vemos nossa atmosfera se encher de balões e vagões de lixo se empilhando, nós precisamos considerar mais uma coisa. À medida que evoluímos, a demanda de energia também cresce. Se mantivermos a energia movida a carvão, os Estados Unidos teriam que construir mais 100 dessas usinas para suprir a demanda, sem falar que o trem formado pelos vagões de lixo, a essa altura, estariam dando a volta na Terra 8 vezes. Então, qual é a solução para isso tudo? Como fazer a geração de energia parar de causar tantos danos e impactos no planeta e numa escala tão grande? A resposta está na energia limpa. Com o sistema solar caseiro, você pode trazer
a solução diretamente para o seu telhado. Imediatamente você estará eliminando quilômetros de linhas de transmissão, muitas usinas e balões de CO2. E para entender melhor o caminho que a energia percorre, eu começo por uma unidade geradora. Essa estrada vai nos levar até uma termoelétrica movida a gás. Todo mundo se lembra da crise energética que o país atravessou no início da década passada. Por causa do tempo reduzido de construção, as termoelétricas foram uma solução rápida para equilibrar o suprimento elétrico. Hoje, elas atuam como uma garantia do sistema, quer dizer, quando há picos de consumo ou pouca água nos reservatórios das hidroelétricas, são elas que complementam a produção e fornecem a eletricidade que falta. A termoelétrica que estou indo conhecer utiliza gás natural como fonte geradora. Ela tem capacidade de 780 megawatts, o suficiente para abastecer uma cidade com mais de 2 milhões de residências. Até a década de 60, quando a Petrobras resolveu sediar aqui as operações da Bacia de Campos, Macaé era uma pacata vila de pescadores. Hoje, mais de 4.000 empresas estão instaladas na cidade, que cresceu muito nos últimos anos. A termoelétrica que nós estamos indo visitar hoje opera gás natural. Quem irá nos guiar nessa visita é o engenheiro Geraldo Braga, que vai nos explicar passo a passo o funcionamento desta usina. Bem, Luciano, aqui é onde tudo começa, tá? É o início do nosso processo. Essa linha que aflora aí do chão é a linha de gás natural e ali na frente ele é dividido para alimentar as 3 unidades geradoras, as 3 turbinas a gás, tá? O processo começa com a queima dos gases, que chegam aqui por canos subterrâneos. O oxigênio que possibilita a combustão é filtrado, exatamente para evitar a entrada de impurezas. O alto calor gerado pela queima destes gases vai movimentar uma turbina, que por sua vez movimenta o eixo do gerador. É este movimento que gera energia elétrica. Luciano, essa aqui é a caldeira de recuperação de calor. Essa caldeira, ela no seu interior, ela é composta de muitos tubos, muitas tubulações e grande parte dessas tubulações preenchidas com água. O calor gerado na queima dos gases não é desperdiçado. Um processo chamado ciclo combinado reaproveita este calor. As altas temperaturas aquecem uma caldeira. Lá dentro, uma série de canos expostos ao calor transformam água em vapor. O vapor gerado movimenta uma turbina, que por sua vez movimenta outro gerador que gera ainda mais energia. A energia elétrica sai do gerador e, depois de ter sua tensão elevada em um transformador, vai para uma subestação, onde será encaminhada para o sistema. Daqui desse ponto, a energia elétrica é entregue ao Sistema Interligado Nacional, que é constituído pelas maiores linhas de transmissão do país. O Sol é a maior fonte de energia em nosso planeta e sua força vem dos átomos. A ciência nos deu a chave para controlar esta energia. E a sua matéria-prima é um mineral abundante em nosso país. Alguns átomos de urânio são capazes de liberar muita energia. Mas para virar combustível de usina nuclear, primeiro temos que aumentar sua concentração. E nós fazemos isso separando os átomos mais pesados dos mais leves,
juntando tudo numa pequena, mas poderosa pastilha, capaz de produzir a mesma quantidade de eletricidade que 22 caminhões-tanque cheinhos de óleo diesel. Em Angra dos Reis, as pastilhas vão para o coração da usina, dentro de estruturas metálicas. A produção de eletricidade começa quando um nêutron se choca e quebra o núcleo de um átomo. Essa reação produz muito calor e libera mais nêutrons que vão atingir outros átomos numa grande reação em cadeia. Esse calor esquenta a água que passa pelo reator, e o reator funciona como uma grande panela de pressão. Essa água super quente aquece uma outra água, transformando-a no vapor, que move as turbinas, que por sua vez fazem funcionar um grande gerador elétrico. É assim que uma usina nuclear funciona. A fissão dos átomos produz calor que se transforma em vapor e movimento. É assim que surge a eletricidade que faz funcionar as coisas na sua casa, na sua cidade e em todo o planeta. Complexo localizado na praia de Itaorna, em Angra dos Reis, concentra a geração de energia nuclear brasileira. As usinas de Angra 1 e 2 foram construídas para criar uma fonte energética alternativa para abastecer o país com eletricidade. A energia nuclear, hoje, e historicamente, ela está presente nos países mais desenvolvidos. Uma usina nuclear, ela pode produzir grandes quantidades de energia ocupando uma pequena área, enquanto uma usina hidráulica, para produzir a mesma quantidade de energia, vai ter que ocupar uma área enorme, que é a área do lago da usina. Entre os países que se destacam na geração de energia nuclear estão os Estados Unidos, França, Alemanha, Rússia e Coreia do Norte. O Brasil se prepara para aumentar sua capacidade de fornecimento com a construção da moderna usina de Angra 3. Angra 3 é previsto de entrar no final de 2015, basicamente igual a Angra 2, o que deverá diferir é a instrumentação de sala de controle, que em Angra 2 já é mais moderna do que a de Angra 1, e Angra 3 será totalmente digitalizada, controle por computador. O funcionamento de uma usina nuclear é um processo que exige segurança máxima. No centro da usina fica o reator, onde acontece a geração de energia. A fissão dos átomos de urânio dentro das varetas do elemento combustível aquece a água que passa pelo reator. O gerador de vapor faz uma troca de calor entre a água do primeiro circuito e do sistema secundário. O vapor liberado movimenta a turbina que aciona o gerador elétrico. Depois, o vapor passa por um condensador, onde é refrigerado pela água do mar. Nós somos divididos em 3 departamentos básicos. O de operação, que é o que vocês estão vendo aqui, é o pessoal que de fato faz a usina operar, faz a usina funcionar. Temos um departamento extremamente importante, que é o de manutenção. E temos o departamento de engenharia, que repensa o projeto da usina cada vez que alguma deficiência se mostra necessário de uma medida corretiva de engenharia. Nós temos medidores de radiação em todos os circuitos que de alguma maneira teriam probabilidade de conectar a usina com o meio ambiente. E havendo algum aumento no nível, a gente imediatamente suprimiria a fonte de geração, e se for o caso, até desligando a usina, resfriando, de maneira que ela não possa representar nenhum risco para o meio ambiente. Entre as medidas preventivas está o plano de emergência, que envolve funcionários da usina, defesa civil e a população. As pessoas são orientadas, recebem calendários, instruções, palestras, campanhas pelas TVs, e a gente trabalha muito para que elas façam os procedimentos que a gente está orientando ao longo dessas campanhas. Nos sentimos seguros em estarmos morando nessa região, e eu investi minha vida aqui. Se eu não me sentisse seguro, não estaria aqui. Durante o dia, os módulos solares captam a luz do sol e geram energia. Essa energia passa pelo inversor e é convertida para as características da nossa rede elétrica.
Depois de passar pelo inversor, a energia solar pode ser usada para alimentar qualquer aparelho elétrico da casa. E, se nem toda energia for consumida, o excedente é lançado na rede, gerando seus créditos energéticos. Amanhece e começa sua geração de energia. Nesse período, há menos luz do sol. Então, o que você consome vem na maior parte da rede elétrica. Agora sim, o sol está forte no céu e o solar está produzindo muita energia. Ela é suficiente para abastecer toda a casa e ainda sobra. Assim, o excedente é lançado na rede elétrica e guardado como créditos energéticos. O solar não precisa de um dia de céu limpo e com muito sol para operar. Em dias nublados, eles produzem energia, porém numa intensidade menor. À noite não há geração, mas fique tranquilo, seu sistema está conectado à rede e você irá consumir energia elétrica da distribuidora. A luz do sol chega em praticamente qualquer lugar do planeta e a gente pode transformar essa luz em energia elétrica para usar de graça. É só instalar uma placa em cima do telhado. Mas por que então em cidades super ensolaradas, como o Rio de Janeiro, por exemplo, todos os telhados não são feitos de energia solar? É isso que a gente vai ver hoje no Manual do Mundo. A gente vai descobrir na prática como funciona a energia solar. Eu estou na comunidade de Santa Marta, no Rio de Janeiro, e aqui alguns telhados já têm energia solar. Quem está trazendo essa tecnologia é uma empresa nova, uma startup chamada Insolar. Nesse projeto, a Insolar está contando com a ajuda da Shell para instalar alguns painéis de graça em lugares que a comunidade inteira usa, como algumas creches, associação de moradores e até o plano inclinado, que é esse elevador gigante que leva as pessoas lá para cima do morro. Esse aqui é o Henrique, é o cara por trás de tudo aqui na Insolar. Henrique, quantos telhados vocês já instalaram aqui no Santa Marta? Então, em parceria com a comunidade, a gente já conseguiu atingir 11 espaços comunitários. Se um dinheiro que a gente tira para pagar uma conta de 290 a 300 e pouco, fazia bastante diferença, porque assim, esse dinheiro a gente poderia estar comprando outras coisas para as crianças ser utilizado com as crianças na creche. No que você vai investir esse dinheiro agora que está sobrando? Esses quase R$300 por mês? A gente vai investir aí no alimento, né? E ajudar também no material pedagógico das crianças. Henrique, queria saber o que você espera da energia solar. Bom, além da questão prática econômica, é educar os pequenos que vêm aqui aprender música, né? Atraí-los por esse canal musical e como isso pode ser benéfico pro futuro, né? Deles e da sociedade de uma forma geral. Qual o melhor espaço público? Qual o melhor lugar colocar? Eu já conhecia, já ouvi falar, mas via muito em outros países. No Brasil nunca tinha visto. E aí foi que eu conheci o Henrique explicou mais sobre o projeto, parei ele, quis saber mais. Então a gente foi ouvir na cidade de cada um. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Você começar com espaços comunitários, né? Firmar essas parcerias para que a gente consiga os meios para levar essa tecnologia para os moradores, para os comerciantes. Para ver um telhado daqui. Isso, aquele telhado ali é uma creche também que atende os moradores, né? As crianças da comunidade. Hoje a gente paga em torno de R$4.000 de conta de luz. Nossa! E é um dinheiro que faz falta pra gente. Então eu acho que essa economia, esse percentual do funcionamento das placas vai ser muito significativo para o funcionamento da escola. Como é que funciona esse trabalho de subir e instalar tudo isso? Depende muito da instalação, né? Quando você tem um telhado já firme, já com uma estrutura bem rígida, você consegue fazer a instalação sem problema. Em alguns casos você precisa garantir que aquele telhado vai aguentar o peso de um painel. Por estar abaixo da linha do Equador, os painéis têm que ficar virados para o norte, para que aproveitem ao máximo a incidência solar. Antes nós não tínhamos nem energia, né? Depois que foi instalada a placa, nossa, foi show de bola. Hoje a gente tem energia que futuramente vamos colocar aqui o computador, o ventilador e tal. E tem uma lâmpada também aí, né? Tem uma lâmpada. Num dia chuvoso que nem se funciona? É menos, mas você consegue gerar. E nas instalações que são feitas com bateria, você pode usar a bateria que foi carregada nos dias de sol para os dias de hoje. Então você vê, no caso do stand de turismo, eles geraram bastante energia ontem, por exemplo, e hoje, você viu lá, estava no máximo, né? Então são duas tecnologias diferentes, né? Uma independente da rede elétrica, outra ligada à rede elétrica, cada uma tem as suas vantagens, né? Eu sei que quem está assistindo a gente deve estar super curioso para saber como é que uma placa dessa é capaz de transformar a luz em energia elétrica. A placa é feita de pedacinhos bem pequenininhos que a gente chama de célula fotovoltaica.
O principal material dessas células costuma ser o silício, que é um dos elementos químicos mais comuns do nosso planeta. A luz que chega até essa célula é formada por partículas bem pequenininhas que se chamam fótons. E esses fótons estão chegando o tempo todo do Sol para cá. Quando um fóton bate na célula, ele desloca, ele empurra alguns elétrons dos átomos que estão ali. Esse fenômeno se chama efeito fotovoltaico. E deslocar elétrons significa criar corrente elétrica. No caso aqui da creche, depois que a energia é gerada recebida pelo painel solar, ela vem para o inversor, e no inversor é o cérebro do equipamento. Então ele converte aquela energia do sol, que é de corrente contínua, em corrente alternada, que é a energia da rede elétrica. Então essa energia vai para um quadro de luz, a partir daí elas se misturam e você pode usar para geladeira, ventilador, televisor, iluminação. Então ela passa a fazer parte da creche, né? E a bateria, onde é que fica no meio dessa instalação toda? Então, a boa notícia é que no caso aqui da creche e outros sistemas conectados à rede elétrica, você não tem a bateria, porque você usa a própria rede elétrica como bateria e aquela energia que você não utilizou, né, a energia gerada pelo painel solar é utilizada na creche. Se você gerar mais energia do que você está usando, vai para a rede elétrica e gera um crédito na conta de luz. Um mês vinha 200 e pouco, outro mês vinha 300 e pouco. E agora quanto tá vindo? Zero. Conta bem zerada. Zero. Tá a conta aqui. Para poder mostrar duas contas. Nossa, ó, zero de verdade, hein? Aí sim, hein? Henrique, mas vendo toda essa movimentação, o pessoal não ficou com vontade de instalar na casa deles? Então, tá todo mundo super animado com o projeto e todo mundo que me para aqui pelos becos está querendo botar na sua casa. Ramon, queria saber primeiro, você paga bastante de conta de luz aqui? Como é que... Bastante. E é algo crescente. Nunca diminui, sempre aumenta. E você acha que a energia solar ia te ajudar por quê? Além de todos os benefícios com a conta de luz e tal, tem o benefício também de estar ajudando o planeta, né? A conta de luz pesa muito no orçamento aqui do seu comércio? Demais. Não só eu, como todos os comerciantes de Santa Marta. E quanto é que você paga mais ou menos de conta de luz hoje? 600, 800. Lucimar, até quanto compensaria para você se fosse financiar uma energia solar para o comércio? Entre 300 e 350 reais para mim ficar dentro do meu orçamento, que eu posso pagar. Com a própria economia daria para pagar. Eu também, como moradora, quero esse feedback. Poxa, quem que não quer economizar energia? Porque a gente paga mais com energia do que com comida. Mas e aí, Henrique, dá para instalar para todo mundo? O investimento ainda é alto, né? Mas a nossa expectativa é que com a própria economia que a gente tem na conta de luz, a gente consiga pagar um financiamento. Qualquer pessoa tem acesso à tecnologia, uma vez que ela tenha um telhado, incidência solar. E o que falta para isso virar realidade mesmo? Aqui no Santa Marta já está se tornando realidade, né, com vários espaços comunitários já adotando a tecnologia, mas a nossa visão é que todo telhado que você está vendo aí possa estar gerando energia, né, que o Santa Marta seja cada vez mais independente em termos energéticos e isso possa ser replicado pelo país todo.